encorajem uns aos outros ainda mais. Texto temático. Pensemos uns nos outros, nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Hebreus 10, 24 e 25. Cânticos 90 e 87. Qual é a sua resposta? Por que Paulo disse que os cristãos precisam encorajar ainda mais uns aos outros? Quem precisa ser encorajado? Quem deve encorajar os irmãos? Parágrafo 1. Por que o apóstolo Paulo disse para os cristãos hebreus encorajarem ainda mais uns aos outros? No primeiro século, o apóstolo Paulo deu um conselho para os cristãos hebreus. Pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Hebreus 10, 24 e 25. Os irmãos devem ter se perguntado por que Paulo disse para eles encorajarem ainda mais uns aos outros. Menos de 5 anos depois, eles entenderam. O sinal que Jesus tinha dado sobre o dia de Jeová estava acontecendo, e os cristãos precisavam fugir de Jerusalém. No ano 70, o dia de Jeová chegou quando os romanos destruíram Jerusalém. Parágrafo 2. Por que hoje nós também devemos encorajar ainda mais uns aos outros? Hoje estamos numa situação parecida. O grande e muito atemorizante dia de Jeová está chegando. Joel 2, 11. A profecia de Sofonias 1,14 também se aplica à nossa época. O grande dia de Jeová está próximo. Está próximo e se aproxima com grande rapidez. Por causa disso, é importante nos preocuparmos uns com os outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24, nota. Temos que nos interessar ainda mais pelo bem-estar de nossos irmãos. Assim, vai ser mais fácil encorajá-los quando for necessário. Quem precisa de encorajamento? Parágrafo 3. O que o apóstolo Paulo disse sobre encorajamento? Provérbios 12, 25 diz: A ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. E isso é a pura verdade. De vez em quando, todos nós precisamos ser fortalecidos. Paulo deixou claro que até aqueles que têm a responsabilidade de encorajar outros precisam de encorajamento. Ele escreveu para os irmãos em Roma: Pois desejo muito vê-los, para lhes transmitir algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam firmados. Ou melhor, para nos encorajarmos mutuamente por meio da nossa fé, tanto a sua como a minha. Romanos 1, 11 e 12. Isso mostra que às vezes até o apóstolo Paulo precisava ser encorajado. Romanos 15, 30 a 32 diz: Eu os exorto, irmãos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e por meio do amor do Espírito, que vocês se esforcem comigo em orações a Deus por mim, para que eu seja livrado dos descrentes na Judéia e para que meu serviço a favor de Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Assim, pela vontade de Deus, eu os visitarei com alegria e serei reanimado junto com vocês. Parágrafos 4 e 5. Quem precisa de encorajamento e por quê? Hoje, podemos encorajar aqueles que servem no tempo integral, como os pioneiros. Muitos deles fizeram grandes sacrifícios para servir no tempo integral. O mesmo acontece com quem trabalha em escritórios remotos de tradução, missionários, betelitas, superintendentes de circuito e suas esposas. Todos tiveram que fazer sacrifícios para poder gastar mais tempo no serviço a Jeová. Eles precisam do nosso encorajamento. Além disso, muitos irmãos gostariam de continuar no tempo integral, mas por alguma razão não podem mais. Esses irmãos também ficam muito felizes quando são encorajados. E quem mais merece ser encorajado? Os irmãos e as irmãs que continuam solteiros porque querem obedecer à ordem, em 1 Coríntios 7,39, de se casar somente no Senhor. As esposas também se sentem encorajadas quando seus maridos dizem que as amam e que são gratos por toda a ajuda que elas dão. E não podemos esquecer dos cristãos que enfrentam oposição ou doença. Jeová e Jesus
estão do lado de todos esses irmãos. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17 diz: além disso, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e que Deus, nosso Pai, que nos amou e deu consolo eterno e boa esperança, por meio de bondade merecida, consolem o seu coração e os tornem firmes em toda boa ação e palavra. Os anciãos podem nos encorajar. Parágrafo 6. De acordo com Isaías 32, 1 e 2, qual é a função dos anciãos? Isaías 32, 1 e 2 diz: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. E cada um deles será como abrigo contra o vento, como esconderijo contra o temporal, como correntes de água numa terra árida, como a sombra de um enorme rochedo num deserto. Vivemos numa época difícil e podemos facilmente ficar tristes e desanimados. Por isso, Jesus usa príncipes para nos encorajar, tanto dos ungidos como das outras ovelhas. Esses príncipes ou anciãos não são donos da nossa fé, mas são colaboradores para a nossa alegria. Eles querem que a gente seja feliz e forte espiritualmente. 2 Coríntios 1, 24. Parágrafos 7 e 8. Além de palavras de encorajamento, o que os anciãos podem fazer para fortalecer os irmãos? Os anciãos podem imitar o exemplo do apóstolo Paulo. Ele sempre tentava encorajar os outros. Quando os irmãos em Tessalônica estavam sendo perseguidos, ele escreveu: tendo terno amor por vocês, estávamos decididos não só a lhes transmitir as boas novas de Deus, mas também a lhes dar tudo de nós, porque vocês vieram a ser muito amados por nós. 1 Tessalonicenses 2, 8. Às vezes, os irmãos precisam de mais do que palavras de encorajamento. Por isso, Paulo disse aos anciãos em Éfeso: vocês devem ajudar os fracos e ter em mente as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Atos 20, 35. Além de encorajar os irmãos, Paulo estava disposto a se gastar e ser completamente gasto a favor deles. 2 Coríntios 12, 15. Do mesmo modo, os anciãos devem mostrar que se importam com os irmãos não apenas com palavras de encorajamento, mas com ações. Parágrafo 9. Como os anciãos podem encorajar ao dar conselhos? Para fortalecer um irmão, o ancião talvez precise dar conselhos para ele. A Bíblia mostra como fazer isso de modo encorajador. Um ótimo exemplo foi Jesus Cristo. Quando já estava de volta no céu, Jesus teve que dar uns conselhos bem firmes para algumas congregações. Mas note como ele fez isso. Antes de aconselhar as congregações de Éfeso, Pérgamo e Tiatira, Jesus elogiou as coisas boas que elas estavam fazendo. E para a congregação em Laodiceia, ele disse em Apocalipse 3,19: todos aqueles a quem amo, eu repreendo e disciplino. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Os anciãos podem imitar o exemplo de Cristo quando precisarem dar conselhos. Não é obrigação só dos anciãos. Parágrafo 10. Como cada um de nós pode edificar um ao outro? Dar encorajamento não é obrigação só dos anciãos. O conselho que Paulo deu em Efésios 4, 29, de falar somente o que for bom para a edificação, vale para todos os cristãos. Cada um de nós tem o dever de ficar atento a como ajudar os irmãos conforme a necessidade. Paulo disse para os cristãos hebreus: fortaleçam as mãos caídas e os joelhos enfraquecidos, e continuem a endireitar os caminhos para os seus pés, para que o aleijado não fique pior, mas em vez disso, para que sare. Hebreus 12, 12 e 13. Todos nós, até mesmo as crianças, podem encorajar outros com boas palavras. Parágrafo 11. O que ajudou Márcia quando ela estava deprimida? Uma irmã chamada Márcia passou por um período de depressão. Ela escreveu: um dia eu orei a Jeová pedindo que mandasse alguém para me ajudar. Então, eu encontrei uma irmã idosa. Ela me deu atenção e foi muito bondosa comigo, justamente o que eu estava precisando naquele momento.
Ela até me contou como tinha lidado com o mesmo problema que eu. Daí, percebi que não estava sozinha. É bem provável que a irmã idosa nem imagine como aquela conversa foi boa para Márcia. Parágrafos 12 e 13. Como você pode pôr em prática o conselho de Filipenses 2, 1 a 4? Paulo deu este conselho para a congregação em Filipos. Se há, pois, algum encorajamento em Cristo, algum consolo de amor, algum companheirismo espiritual, algum terno sentimento e compaixão, tornem plena a minha alegria por terem o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, sendo plenamente unidos, tendo o mesmo pensamento. Não façam nada por rivalidade nem por presunção, mas, com humildade, considerem os outros superiores a vocês, buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Filipenses 2, 1 a 4. Todos nós devemos procurar modos de ajudar um ao outro. Podemos oferecer consolo, companheirismo e terno sentimento e compaixão para encorajar nossos irmãos e irmãs. Alguns modos de encorajar. Parágrafo 14. Qual é um modo de encorajar alguém? Algo que pode nos encorajar é saber que pessoas que ajudamos no passado continuam fiéis. Foi o que aconteceu com o apóstolo João. Ele escreveu em 3 João 4. Não tenho alegria maior do que esta, ouvir que os meus filhos continuam andando na verdade. Muitos pioneiros dizem que ficam felizes quando sabem que um de seus estudantes do passado ainda serve a Jeová e até se tornou pioneiro. Assim, se um pioneiro se sentir desanimado, podemos encorajá-lo por relembrar tudo o que ele já fez para ajudar outros. Parágrafo 15. Como podemos encorajar aqueles que trabalham bastante pelos irmãos? Muitos superintendentes de circuito e suas esposas dizem que se sentem encorajados quando recebem uma cartinha de agradecimento depois de visitarem uma congregação. Isso também acontece com os anciãos, missionários, pioneiros e betelitas. Eles ficam encorajados quando agradecemos todo o trabalho fiel que fazem. Como todos nós podemos encorajar. Parágrafo 16. De que modo simples você pode encorajar alguém? E se você achar que é tímido demais para encorajar alguém? Na verdade, não precisamos de muito para encorajar outros. Tente cumprimentar alguém com um sorriso amigável. Se a outra pessoa não sorrir de volta, pode ser que ela esteja com algum problema. Se você apenas for um ouvido atento, a outra pessoa talvez já se sinta encorajada. Tiago 1:19. Parágrafo 17. O que ajudou um jovem que estava bem desanimado? Henrique, de 20 anos, ficou bem desanimado. Alguns parentes próximos, incluindo seu pai, que tinha sido ancião, deixaram a verdade. Para encorajá-lo, o superintendente de circuito o levou numa cafeteria e escutou com atenção o que Henrique dizia. Na conversa, Henrique percebeu que o único modo de ajudar a família a voltar para a verdade era continuar perseverando. Algo que também o ajudou muito foi ler o Salmo 46, Sofonias 3:17 e Marcos 10:29 e 30. Parágrafo 18. A. O que o rei Salomão falou sobre encorajamento? B. Que sugestão Paulo deu para encorajar uns aos outros? Os exemplos de Márcia e Henrique mostram que podemos encorajar um irmão que precisa de consolo. O rei Salomão escreveu: Como é boa uma palavra no tempo certo, um olhar animado alegra o coração, uma boa notícia revigora os ossos. Provérbios 15, 23 e 30. Nota: uma coisa que podemos fazer para animar um irmão é ler para ele um artigo de A Sentinela ou de nosso site. Ou então cantar um cântico com ele. Paulo disse que cantar pode nos encorajar. Ele escreveu em Colossenses 3:16. Continuem ensinando e encorajando uns aos outros com salmos, louvores a Deus e cânticos espirituais, cantados com gratidão. Continuem cantando no coração a Jeová. Parágrafo 19a. Por que encorajar uns aos outros vai ser ainda mais importante no futuro? B. O que devemos continuar fazendo?
Já estamos vendo chegar o dia de Jeová. Por isso, encorajar uns aos outros é algo cada vez mais importante. Então, como Paulo disse para os cristãos do primeiro século em 1 Tessalonicenses 5:11, continuem a encorajar e a edificar uns aos outros, assim como de fato estão fazendo. Fim do artigo.